em cima de um coração quebrantado e contrito, acompanhe meu raciocínio, com o objetivo de alcançar vidas. Agora, são muitos ministérios que Deus tem levantado na terra. Se você olhar ao longo da história, sim, são muitos ministérios. Agora, nos dias de hoje, são poucos ministérios que Deus tem levantado. E eu quero que você entenda justamente isso. Por quê? Porque existe hoje sobre a sociedade mundial um comodismo. Já existe inclusive a igreja pela internet. A pessoa assiste o culto de dentro de casa e se acham os mais abençoados. Tem pessoas hoje que já nem vão na igreja. O que elas fazem? Elas assistem um programa que pensam até que são evangélicos, num canal de televisão. Elas assistem um debate num rádio e acabou, pronto. Já desenvolveu, pensam elas, o seu espírito, já se alimentaram. Então o que eu quero que você entenda nessa oportunidade? Que o comodismo espiritual, movido por um mundo natural terrível, tem aniquilado vidas terrivelmente. São muitas as pessoas que nos ligam e dizem assim: eu queria tanto ir aí na igreja, mas é perigoso, é muito alto, é muito lá em cima no morro. Eu digo, é sim, é bem alto. Mas não tem nenhuma congregação mais para baixo? Não tem não. Tem previsão de ir mais para baixo? Não tem também não. Quer, não quer? Um abraço. Nós temos que entender que temos que obedecer a Deus. E acabou a história. Uma igreja não pode ser aberta pela vontade de um homem. Se o homem abriu a igreja pela sua vontade, não é igreja, é um clubezinho social. E nós temos que ir aonde Deus nos manda. Somos servos de Deus e não dos homens. E as pessoas insistem em querer fazer os seus projetos. É interessante, algumas pessoas que conversam conosco, ele diz assim: não, abrir igreja naquele bairro não é bom. Por quê? Porque é um bairro que não tem condução, é um bairro de difícil acesso. Outros vão mais além, dizem, é um bairro que a população é muito carente, não gera recurso para a igreja. Olha a visão atrofiada. Quando na verdade o recurso da igreja está na mão de quem? É Deus que provê, porque Ele que disse: digna obreiros do seu salário. Foi Ele, o estatuto é dele, essa regra é dele, e Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. E nós, analisando a palavra, Amós 8:11 diz que o Senhor enviaria fome sobre a terra, né? Não fome de pão, nem sede de água, mas se ouvir as palavras do Senhor. Existe isso nos dias de hoje? É um assombro como existe. Agora, a verdade é que quem não tiver disposto a desgrudar os pés do chão e caminhar, e sair do comodismo das suas casas, e sair do comodismo das suas igrejas mortas, vai ficar morto definitivamente. João Batista estava pregando aonde? No deserto, debaixo de um sol de 50 graus no mínimo. Na verdade, todo suadão lá pregando, voz do que clama no deserto. A Bíblia diz que quem ia ter com ele? Toda a circunvizinhança, a multidão chegava lá, e a multidão chegava naquele deserto, né? Puxa, viemos ouvir a palavra, e ouvia uma boa palavra, né? Raça de víboras. Uns poderiam dizer assim: mas eu vim de tão longe para ouvir isso? Eu vim de tão longe para você me chamar de raça de víbora? A palavra que o Senhor deu é essa. Quer, não quer, um abraço. João Batista ali naquele deserto,
que ele tinha, meu irmão? Ele não tinha um pergaminho, ele não tinha uma veste sacerdotal. Vai analisando. Ele não tinha nada que os homens pudessem olhar para ele e classificá-lo como alguma coisa, porque Jesus vai e diz assim: que saístes a ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Que saístes a ver? Alguém ricamente vestido? Os que se trajam bem estão no palácio. Que saístes a ver? Um profeta? Não, eu vos digo que muito mais que um profeta, porque dos nascidos de mulheres não há ninguém maior que João Batista. Mas os pergaminhos estavam lá, ó, com os fariseus, com os saduceus, com os sacerdotes. Eles tinham os pergaminhos, mas não tinham a palavra. Eles tinham os escritos, mas não tinham a sabedoria. Então muitos poderiam dizer assim: não, eu não vou atrás de João Batista para ouvir nada. Os pergaminhos estão aqui na sinagoga, nas mãos dos sacerdotes. Tem sinagoga, tem sombra, tem água fresca. O que eu vou fazer no deserto? Mas aquele que tem sede, busca. E não vê limites, e não vê fronteiras, e não vê comodismo, e não vê barreiras. Aquele que tem sede, busca. Por isso o Senhor diz assim: derramarei água sobre quem? Sedento. Não é sobre qualquer um. O que significa água? A palavra. O Senhor vai dar da sua palavra a quem? Ao sedento. O que é um sedento? É alguém que enquanto não se vê saciado, não para de caminhar, não para de ir em busca. Ele é sedento. Ele precisa da água. Ele sabe que se ele não beber água nas próximas 48, 72 horas, ele está arriscado a começar a cair pela morte. Então derramarei água sobre o sedento. Vou dar da minha palavra àquele que realmente anseia por ela. Está de braços cruzados? Fica de braços cruzados. Está achando que é difícil? Aonde eu tenho lançado a minha voz, está achando difícil ir atrás da minha voz? Então vai, tudo bem, fica na sua. E Deus vai ficar na dele. Nós temos que tomar esse cuidado para sempre estarmos enquadrados no mover de Deus. Senão, meu irmão, o perigo é terrível. E as pessoas querem facilidade. As pessoas querem comodidade. Tem uns que chegam ao absurdo profano de dizer: igreja é tudo igual. Não, meu irmão, nada de igreja é tudo igual. Igreja não é igual. Só se a pessoa estiver olhando para as paredes. Igreja é cada ser humano individual que crê em Cristo. Isso é muito diferente de cada um para cada um. Saul era igreja, Davi também era. Tinha diferença entre eles? Como tinha diferença? João, capítulo 7, a partir do versículo 3, presta atenção no que diz assim: disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Ou seja, tu está aqui escondidinho, às margens da cidade, fora da cidade, pregando em Cafarnaum, pregando em lugar que ninguém te vê, ninguém te conhece. Ah, tu és Jesus, tu é o Cristo, tu não quer te manifestar ao mundo, tu não quer que todos te vejam. Manifesta-te ao mundo. Não, meu irmão, Jesus não veio a essa terra para se manifestar ao mundo. Jesus não veio se manifestar ao mundo. Ele disse: eu enviarei o Espírito Santo, o Espírito que o mundo não pode receber, porque não conhece, mas vós o conheceis e estará em vós. A filosofia de Jesus era como dizia a profecia: ninguém ouvirá a sua voz aonde? Nas praças. Ninguém o verá clamando pelas ruas. Agora, uma multidão não tem encontrado Jesus, mas ninguém nunca ouviu clamando pelas ruas. Os que têm sede encontram a água, que é a palavra. E aí, o mundo é que tem que ir a Jesus, e não Jesus ir ao mundo. Em Mateus capítulo 11 ele diz o quê? Vinde a mim, todos vós que
Estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O mundo está querendo que Jesus vá a eles. Não, Jesus está esperando o mundo vir a eles. A igreja está esperando Jesus? Jamais. Eu pelo menos não estou nem um pouco esperando Jesus. Agora, Ele está me esperando, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo entregará a igreja gloriosa nas nuvens. Eu não estou esperando Jesus. Eu conheço escatologia, sei que Jesus não voltará para a igreja que irá para Ele. Amém? Então, meu irmão, a filosofia é essa. Olha as frases gloriosas que tem na Bíblia, ó. Ele me invocará e eu lhe responderei. Deus está dizendo que vai dar resposta para quem? Para quem não pergunta, para quem não busca? Não, Ele me invocará e eu lhe responderei. Buscar-me-eis e me achareis. Nós vamos buscar, né? Chegai-vos a Deus e Ele clama a mim e responder-te-ei. O passo é nosso, meu irmão. É descruzar os braços, é levantar o pé do chão, é clamar, é dobrar o joelho, é ir em busca de Deus. Onde é que está a bênção? Está em Japão, estou indo para lá. É a bênção, é o mover do Espírito. É para ir para o Japão? Vou embora. E tem que ir, meu irmão. Tem que ir. Quando o mover de Deus está no negócio, tem que ir. Se não for, morre. Morre de fome e de sede. O povo de Israel estava onde? Canaã. Canaã, estamos na terra prometida. Jacó com os seus 11 filhos, porque José está lá no Egito, né? Que nem um escravo. Jacó está numa boa com seus 11 filhos. Veio fome sobre a terra. Eles tiveram que largar Canaã e ir para o Egito ou não? Mas poderiam dizer, não, peraí, nós, povo de Deus, nação eleita, descendentes de Abraão, nós não vamos no Egito não, Deus vai nos alimentar aqui em Canaã, vamos clamar, ia clamar a vida toda, ia morrer de fome em Canaã, porque a bênção estava no Egito. Onde estava o mover de Deus? Onde estava a obra de Deus? Em lugar que nenhum homem imaginaria. Do Egito, provisão para o povo de Deus. O que nós estamos querendo mostrar, focalizar nesta noite? É o mover do Espírito aonde Ele está tratando. Então, quando algumas pessoas, meu irmão, chegam perto da gente, ah, pastor, aquela mensagem, pastor, aquela pregação, pastor, aquilo, aquilo outro. Eu falo, é mesmo, irmão, eu queria tanto ir lá na igreja, mas a igreja é tão longe, né? Eu falo, meu irmão, é muito longe mesmo. E ano após ano as pessoas mortas, ouvindo as palavras de mercenários, ouvindo as palavras de engano, com a Bíblia na mão, a caminho do nada. Pessoas frias, pessoas que chegam para a gente, eu não consigo abrir a boca para falar de Jesus. Há quanto tempo você está na igreja? Há 10 anos, e não consegue ainda falar de Jesus? Enquanto uns estão apostando a vida em Cristo, com 1, 2 anos, outros, meu irmão, com 20 anos, ainda não receberam autoridade do alto. Por quê? Porque estão congregando num lugar que não é igreja. Só tem nome, título, rótulo de igreja. Nós temos que ir para o mover de Deus. Aonde Ele estiver, ali nós temos que desejar estar. Quando eu congreguei numa igreja, que depois do pastor, quem mais pregava era eu. Tinha não sei quantos cargos, até perdi a conta de tantos cargos que eu tinha, de tantas incumbências que eu tinha. Quando veio o mover do Espírito para eu ir para uma igreja que eu não conhecia ninguém, meu irmão, não tinha ninguém para eu chegar naquela igreja e dizer, oi, como vai? Porque eu não conhecia ninguém. O Espírito de Deus trouxe aquele mover e muitos me criticaram, mas não é possível, você vai sair daqui, que você já é um destaque, para ir para uma igreja que você não conhece ninguém, o que você vai fazer lá? Eu disse assim, eu vou para lá para sentar no banco. Muita gente não entende isso, que é o mover do Espírito. E hoje eu tenho visto Deus, meu irmão, face a face.
Enquanto que aqueles que continuaram com as suas amizades, com os seus cargozinhos, com as suas correntes enferrujadas, estão até hoje no mesmo lugar de 15 anos atrás, marcando o passo do mesmo jeito. E nós estamos vendo a glória de Deus, desafiando o diabo face a face e saindo vencedor sem nenhum arranhão. Nós temos que nos enquadrar no mover de Deus. Algumas pessoas chegam... eu estou visitando igreja para saber aonde eu devo congregar. Eu digo assim, para de visitar, porque Deus não age dessa maneira. A igreja não somos nós que escolhemos, é Deus que escolhe. Quer escolher a igreja? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. É Deus que escolhe a igreja. Já teve pessoas que chegaram aqui, meu irmão, e depois a gente lembra, só nos resta rir. Só nos resta rir. Teve um jovem que chegou aqui, olhou para essa cobertura, que nem era essa, era uma bem inferior. Isso aqui não é uma igreja, não. Eu falei, não, por quê? Porque você não está vendo parede? Por acaso igreja é parede? Quem é a igreja? E depois de anos de igreja, um homem ainda não sabe dizer o que é uma igreja. Ele não sabe que ele é que tem que ser a igreja. Isso é o que acontece, meu irmão. Muitos estão indo à igreja, mas eles mesmos não são igreja. A visão ainda está obscurecida, obstruída, ofuscada. Quando Jesus está no cenário de Israel, muita gente esperava Jesus em momentos de festa, né? Uns diziam assim, olha, é tempo da festa. Tinham várias festas em Israel, ele vai aparecer. E ficavam esperando Jesus e Jesus não aparecia. E eles saíam, aqueles soldados romanos, acompanhados de sacerdotes, saíam no meio do povo, procurando por Jesus e não achavam, porque Jesus mandou os seus discípulos para a festa, mas ele mesmo não ia. Ele não estava preocupado em se manifestar, ele estava preocupado em aparecer só para aqueles que desejavam a verdade. Quando Jesus enviou os seus discípulos, certa vez, ele disse assim, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Subentende-se que eram aqueles que deveriam estar esperando o Messias, tinham a sede da revelação de Deus. Jesus, meu irmão, ele não vai se manifestar a quem está de braços cruzados. Ele não vai se manifestar aos que querem participar dos cultos dentro da sua própria casa pela internet. Ele não vai se manifestar aos que fazem participação o rádio tem umas programações aí, Cristo em casa. Cristo em casa, meu irmão. Que Cristo em casa, meu irmão. Que Cristo em casa, meu irmão. Tem que ter vida com Deus, além de parede, além de comodismo. Tem que subir monte, tem que descer monte. Aonde Deus mandar você tem que ir, tem que se mover, não pode ficar parado. João Batista naquele deserto é um grande exemplo. E ele diz que a multidão, a Bíblia diz a multidão ia até ele. E quando a multidão chegava, fazia perguntas a João Batista. A multidão fazia muitas perguntas a João Batista. Os soldados romanos faziam perguntas. Muitas pessoas fizeram perguntas a João Batista. E eu pergunto, por que aquelas pessoas foram de tão longe da cidade ao deserto para fazer uma pergunta a João Batista? É como acontece hoje com a gente. Pastor, já fiz essa pergunta a todo mundo na igreja, ninguém me soube responder. O Senhor é a minha última esperança. Salvação se perde. Eu digo, puxa, minha irmã, a tua igreja ainda está discutindo isso, enquanto que pessoas em outros lugares já estão dando aula. Quanto tempo tem a tua denominação? É a mais velha que tem aqui no Rio de Janeiro. Pois é, para você ver como é que tem gente parada, marcando passo há anos. Salvação, meu irmão, você conquista nessa esquina e perde naquela, é só vacilar. A gente tem que fazer estudo, tem que citar versículos, citar a Bíblia, ensinar um monte de coisa, e a gente vê como é que as pessoas estão perdidas dentro da igreja.
Pastor, ligou outro dia uma senhora, eu não concordo com isso. Eu falo, você está certa. E por que você não sai desse lugar que você não concorda? Ah, porque eu tenho cargos. Ah, é? Então fica com os seus cargos. Morre feliz da vida aí nos seus cargos. Nós temos que aprender a renunciar tudo para entrar no mover de Deus. Eu conheci alguns rapazes que eram pastores. Quando Deus falou, eles eram pastores, pensavam que eram, os homens os colocaram. Quando Deus trouxe um mover e disse, olha, teu lugar não é no pastorado, é no banco. Eles não conseguiram fazer isso, porque eles queriam o destaque, eles queriam aparecer, mas a filosofia de Jesus, meu irmão, não é sair aparecendo, é se manifestar àqueles que o busca. Então, Isaías 44, verso 3: derramarei água sobre o sedento. Você é sedento de Deus? Você tem sede dessa água mesmo, dessa palavra? Meu irmão, se o Espírito de Deus nessa noite falasse com você, olha, larga tudo e vai para um lugar muito distante, larga tudo e vai para uma situação que você a princípio só vai ter espinho, só vai ter dificuldade, a tua sede de Deus superaria isso? Por que a seara é grande e poucos são os ceifeiros? A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Por quê? Porque as pessoas não têm sede suficiente de Deus. Não têm sede suficiente. Não estão ansiando por Deus. Eu vou na igreja porque eu preciso orar pelo meu negócio. Eu vou na igreja porque eu preciso orar pela vida do meu filho. Eu vou na igreja porque sabe como é, sem Deus a gente não é nada. A visão está ainda muito curtinha. E você veio nessa noite na casa de Deus por quê? Nós queremos nessa noite deixar como tema central, meu irmão, que você tem que arrancar da sua vida todo o comodismo natural e espiritual. Dia a dia você tem que buscar a vontade de Deus para a sua vida, o que Deus tem contigo. Esse negócio dessas posições, esse negócio de querer aparecer, esse negócio de não querer buscar aonde Deus quer contigo realmente, que às vezes o que Deus quer contigo é banco, não é frente. Isso tem feito muitas pessoas se desviarem. A nossa palavra nessa noite, nós cremos que Deus tem muito ainda a trabalhar nessa noite, nós vamos estar orando para falar com o Senhor. Mas eu quero pedir a você que nessa noite você tenha coragem, diante de um Deus vivo e poderoso. Você crê que Deus está aqui? Se você não crê, não adiantaria ter vindo aqui. Você vai fazer uma oração de coragem, você vai dizer, Senhor, eu estou ou não no centro da tua vontade. Quem vai ter coragem de fazer essa oração nessa noite? E se Deus te disser que não, quem vai ter coragem de tomar a decisão correta? Você teria coragem hoje de largar tudo que tem na sua vida hoje para se enquadrar na vontade de Deus? Ou você acha como aquelas piadas que alguns chegam para a gente e dizem assim, não, mas tudo que eu tenho vem de Deus. Tem gente que pensa assim, que tudo que tem vem de Deus. Meu irmão, tudo bem, pode até vir de Deus, mas lembra daquele jovem rico que nós mencionamos? Ele dizia, eu guardei os mandamentos, eu sou rico. Ele poderia dizer, tudo que eu tenho vem de Deus. Mesmo assim, tudo que ele tinha vinha de Deus. E Jesus disse o que para ele? Renuncia. Uma coisa te falta, renuncia. O filho de Abraão veio de Deus? E Deus mandou ele renunciar? Nessa noite, se você é uma pessoa de coragem, vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos ficar de pé em nome de Deus.